Oi, eu sou Wesley Noturno, seja muito bem-vindo ao meu canal, no Mundo de Wesley Noturno. Hoje, Wesley responde Vinícius. Ele tem 31 anos de idade, mora em São Paulo e vai fazer um resumão dos últimos 11 anos de vida dele. Gente, tem muito babado envolvido e eu fiz algo atípico, né? Eu entrei em contato com o Vinícius e fiz duas perguntas antes de começar a gravar. A primeira pergunta que eu fiz você sofreu algum tipo de abuso na infância? E ele respondeu, abuso sexual eu nunca sofri. A segunda pergunta é, como você se vê em 10 anos? E ele disse, daqui a 10 anos eu pretendo estar estável financeiramente e viajando muito. Antes de começar a história, deixa o like, isso é importante para mim. O YouTube vê toda a interação, me ajuda, recomenda meu canal na plataforma. Então, por favor, eu conto com a ajuda de vocês no engajamento. Deixem comentários, deixem likes e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Rumo aos 5K. Vamos agora porque o vídeo de hoje, Wesley responde Vinícius, tá babado. Resumo da minha vida nos últimos 11 anos. Olá Wesley, eu sou inscrito do seu canal e gostaria de compartilhar a minha história. Eu nunca fiz antes porque eu não achava tão interessante. Mas aqui estou eu, meu nome é Vinícius, hoje eu tenho 31 anos de idade e atualmente eu vivo na capital de São Paulo. Bom, eu sou natural de Manaus, Amazonas, caçula de 3 filhos. Eu nasci e cresci na periferia de Manaus, em um lar classe média mais para baixo, uma família muito conturbada e desestruturada. A minha mãe é uma mulher simples no interior, amada e sempre fez de tudo que podia pela família. Porém, ela é uma evangélica fanática. Eu tive um pai com problemas também, que quando eu ainda era criança, meu pai foi diagnosticado com esquizofrenia. O meu irmão mais velho é dependente químico, enfim, eu cresci no meio desse caos, um turbilhão de problemas. Então ele já começa aqui contando pra gente a história da infância dele, que não foi fácil. Uma mãe guerreira, batalhadora, tentando dar o melhor, né, pros filhos e pra todo mundo ali. O pai, infelizmente, né, descobriu que tinha esquizofrenia. Um irmão dependente químico, uma criança, enfim, né, o caos, né. Aí ele continua. Aos 16 anos de idade eu me descobri gay e foi muito difícil naquela época, porque ia tudo contra o que eu cresci ouvindo. Na igreja, pela minha mãe, foi bem complicado, mas reprimi e continuei vivendo escondido, escondendo de todos. Tá ventando um pouco. Meu Deus, que ventão. Aguarda. Se tiver barulho, tá ventando, o mundo tá caindo ali fora. Então, se tiver barulho, gente, é isso, é o que temos pra hoje. Vamos lá. Aos 16 anos, me descobri gay e foi muito difícil na época, porque ia tudo contra o que eu cresci ouvindo na igreja e pela minha mãe. Foi bem complicado, mas eu reprimi e continuei vivendo e escondendo de todos. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu aceitei que eu era gay e comecei a viver a minha sexualidade. Abre aspas, sempre escondendo da família e amigos, fecha aspas. Sempre tive atração por homens bem mais velhos do que eu. Além da atração física, eu me sentia confortável em conversar com homens maduros. Comecei a frequentar boates e guetos gays na minha cidade, até que em 2008, eu com 19 anos de idade, eu conheci em uma boate um homem de 52 anos. Nos conhecemos, curtimos na boate e depois fomos para o hotel onde ele estava hospedado. Ele era turista na cidade. Ele era do interior de São Paulo, mas morava em Natal, no Rio Grande do Norte, há mais de 20 anos. Foi amor à primeira vista, pelo menos foi o que eu pensei naquela época, no auge da empolgação de um rapaz de 19 anos. Eu perguntei se ele tinha sofrido algum tipo de violência sexual na infância, porque vários garotos, garotas, e até a experiência que eu tenho, eu passei por uma situação muito difícil quando eu ainda era menor de idade, e isso fez com que mexeu alguma coisa aqui, dá um tilt,
E eu também tive, né, na minha adolescência, relacionamentos com pessoas bem mais velhas. Isso que eu tô falando de quando eu tinha 15, 14 anos. Então, essa história dele só me fez, sei lá, eu senti uma vontade muito grande de perguntar pra ele se ele sofreu algum tipo de agressão sexual, algum abuso, alguma violência quando ele era criança. E, enfim, é isso. Vamos lá pra história. Bem, o homem continuou pela cidade por mais 2 semanas até ele retornar para Natal. Nos encontrávamos todos os dias. Ele retornou para sua cidade e continuamos mantendo contato por e-mail, MSN e Orkut. Em alguns meses foi esfriando e acabamos perdendo contato. O tempo passou e 1 ano depois eu recebi um e-mail dele dizendo que estava em Manaus e queria me ver. Eu abri um sorriso, todo aquele fogo da paixão retornou, tomei um banho, me arrumei e fui correndo encontrá-lo no hotel. Ele ficou mais 3 semanas e foi incrível. E mais uma vez eu estava perdidamente apaixonado. Dessa vez conversamos bastante e contei dos meus problemas familiares, de como era difícil viver a minha sexualidade na cidade e etc. Ele olhou para mim e sugeriu de eu vir conhecer Natal e ficar um tempo na casa dele e ver se eu gostava. E eu adorei a ideia, mas disse que não tinha condições de pagar a passagem. Você tem que ter um ouvido muito atento. Tá ali no comecinho, empolgação, conhecendo, e já solta informação. Tem problema na minha família, vivo num lar cheio de confusões e tal. As pessoas, elas sempre entregam muita informação. Eu acho que isso aqui é muito ruim, porque para uma pessoa que quer te ajudar, maravilha, né? Ela vai estar ali firme e forte do seu lado. Para uma pessoa que quer usar você, isso aqui é ouro, você está dando de bandeja, né? Ele já sabe que você tem problemas com a sua família, estrutura familiar aqui, né? Rola ali um conflito. Se você conta, por exemplo, eu tenho depressão, ansiedade, isso aqui. Se a pessoa quiser usar tudo isso aqui a favor dela, ela usa. Então a gente tem que ter cuidado e não expor tanto da nossa vida, né? Das nossas fraquezas, dos conflitos que rodam, né, no nosso lar, porque isso pode sim, né? Se for uma pessoa que tem um bom caráter e que queira te ajudar, ela vai te ajudar. Mas se ela quiser te usar essa informação para ela, é ouro, né? Então, só recordando. Vamos lá. Ele, portanto, disse que faria isso por mim. Ou seja, ele disse pro rapaz que ele achou a ideia legal, mas ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Ele, portanto, disse que faria isso por mim. E eu fiquei muito feliz e empolgado da possibilidade de viajar de avião pela primeira vez e tomar banho de mar. Além de estar na companhia dele, que acreditava estar perdidamente apaixonado. Ele retornou para Natal e no final de 2009 eu faço a minha primeira viagem de avião. Menti para a família dizendo que eu ia ficar na casa de um amigo. Enfim, cheguei em Natal. Antes de você chegar em Natal, meu querido, já tá tudo errado aqui, né? Mas o auge do errado, o auge do erro é mentir para a família dizendo que ia ficar na casa de um amigo. Se acontecesse alguma coisa com você, onde a sua família ia procurar por você? Na suposta casa do amigo. Chega um momento na sua história em que parece que eu tô vendo a história do Matheus Magalhães, que eu já gravei aqui no canal, que foi aquele rapaz que foi para Turquia ser modelo. Ele ia para Dubai, fez uma conexão em Istambul, que supostamente seria um modelo internacional e deu muito ruim. Já pensou na onde você estava se enfiando, se jogando e a sua família achando que estava na casa dos seus amigos? É claro que hoje você já não tem mais essa idade, né, 19 anos, que é quando a gente está imprudente, a gente faz tudo, rebelde, rebela, mas por os que estão aqui assistindo, né, os que ainda têm 17, 18, 19, ou até os cavalão mesmo que não bate bem, vamos ter mais atenção, vamos cuidar, né, não precisa mentir, né. Gente, é complicado, porque se acontece alguma coisa, a família, os policiais, a busca, seja lá o que for, vai procurar você da onde? No paradeiro que você deu. A gente tem que pensar sempre no negativo, né? A gente não pode acreditar e ir pensando que só vai dar bem, não vai dar nada de ruim. Pelo contrário, a gente tem que pensar no se. E se der ruim? E se eu precisar de ajuda? Imagina, né? Perigoso, perigoso. Enfim, cheguei em Natal e ele estava me esperando no aeroporto, ao menos isso.
Ele estava me esperando no aeroporto, super feliz e empolgado. Eu passei um mês na casa dele. Foi a melhor viagem de todas. Ele me proporcionou uma férias incrível, fantástica. Conheci várias praias, curti bastante. Antes do meu retorno para Manaus, ele me fez uma proposta de voltar para Natal e morar com ele. No impacto da empolgação, eu disse que sim. Voltei para minha cidade, comuniquei para minha família que eu estava indo morar em Natal e eu menti mais uma vez que eu tinha conseguido um trabalho. Em janeiro de 2010, eu deixo a minha cidade, a minha família, com o sonho de casar, estudar e trabalhar. Hoje, eu entendo que isso foi uma fuga, também para viver a minha sexualidade. No meu novo lar, na minha nova cidade, no começo, foi tudo flores. Eu morava numa casa de frente para a praia, bonita, e o meu ex me tratava muito bem. Sempre gentil, amável, educado, rapidamente comecei a trabalhar e ingressei na faculdade. Tudo parecia perfeito. Durante um ano foi assim, até que eu comecei a conhecer a outra face da história. Ele sempre bebia muito, mas o que até então não era um problema começou a virar. Ele demonstrou ser um cara ciumento, possessivo e manipulador. Sempre que bebia, as nossas discussões, ele dava um jeito de me humilhar, por estar vivendo na casa dele. E eu, já com meu estado abalado, com a confiança lá embaixo, o burro aqui, aceitava calado. O estopim foi o dia que eu pedi para usar o notebook dele para fazer um trabalho da faculdade. Eu nunca havia suspeitado de nada, mas nesse dia ele havia esquecido aberto no histórico uma página de site de relacionamento gay. Lá eu constei que ele me traía, e muito, há muito tempo. Descobri através das conversas dele com outros rapazes que sempre que eu não estava em casa, ele levava algum rapaz para transar. Fiquei bem abalado, mas ao mesmo tempo vi naquela situação uma saída para deixar aquele relacionamento que não estava me fazendo bem. Fui confrontá-lo a respeito das traições e ele ficou muito nervoso. E quando eu disse que eu poderia provar a traição, ele quebrou o próprio notebook na minha frente e disse que iria embora. Eu disse que eu iria embora. Mas antes, ele me humilhou, me expulsou e jogou todas as minhas roupas no quintal, dizendo que eu iria dormir lá fora. Eu fiquei muito nervoso, de não saber para onde ir. Juntei as minhas coisas na mala, dormi no chão do quintal e no dia seguinte eu estava na frente da casa de um amigo da faculdade pedindo abrigo. Olha essa situação. Te jogar que nem um cão no quintal para você dormir. Gente, não, gente. Certas situações, eu não... Gente, vai morar com alguém, reserva, salva, deixa aquele dinheirinho salvo, que você não sabe o dia de amanhã. Olha isso, jogado, né? Te jogou no quintal, para dormir no quintal, né? Mesmo em uma cidade que não era minha, sem nenhum familiar por perto, eu segurei a barra e continuei seguindo firme em frente. Eu tive que trocar o número porque meu ex ficava me mandando mensagens ameaçando todos os dias. Ele ameaçava me expor na internet por eu ser gay e garantia que os meus familiares lá em Manaus receberiam essa mensagem. Eu ignorei, troquei de número e seguimos em frente. Essa história ficou para trás e nunca mais eu tive contato com o sujeito. O tempo passou e eu continuava em Natal, trabalhando, estudando, até que um dia, em um site de relacionamentos, eu conheci um gringo, americano de 50 anos, que morava no Brasil, em Vitória. Esse rolou uma química virtual legal desde o princípio. Uma química legal, virtual, desde o princípio. Tudo online, né? Online. Eu achava ele divertido, inteligente, lindo. Meses teclando pela internet, ele foi até Vitória me visitar. Mas nessa época, eu já morava sozinho. E ele ficou algumas semanas comigo. Foi maravilhoso. E lá estava eu, apaixonado mais uma vez. Mas parecia diferente. Eu estava mais maduro e disposto a não cometer os mesmos erros do passado. O gringo era incrível e parecia uma paixão recíproca. Então, mais uma proposta de mudança de morarmos juntos. Proposta de cidade aqui. Após alguns anos em Natal, o ciclo se encerrava. Eu estava embarcando para mais uma história de amor,
Mais um casamento e mais uma mudança, dessa vez para o Espírito Santo. Chegando lá, rapidamente consegui um novo trabalho, retomei aos estudos e tudo estava indo muito bem, inclusive na convivência a dois. Ele era gentil, amável e era totalmente diferente do meu ex. Enfim, eu achava que tinha encontrado o verdadeiro amor. Mas, como não conhecemos de fato a pessoa que está ao nosso lado, um dia a Polícia Federal bate na porta do AP e prende o meu namorado americano, suspeito de um crime lá nos Estados Unidos. Eu fiquei sem entender nada. E como assim? Uma relação que parecia perfeita estava desmoronando na minha frente. Ele foi preso, deportado e até hoje eu não tenho mais notícias dele. Gente, ô Vinícius, sua história agora me lembra do Rafael, que foi o que namorou o Stephen Port, que é um serial killer lá no Reino Unido. Está preso em Londres porque matou 4 rapazes gays que conhecia. Ele marcava encontros com os rapazes no Grindr e matava, né, injetando doses altíssimas de droga. E ele namorou um brasileiro, e o brasileiro só descobriu que ele era um serial killer quando ele foi preso. E o brasileiro, depois de alguns anos, pesquisou na internet como é que estava ele, Stephen Port, e acabou descobrindo ele. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu conto a história do Stephen Port. Vou deixar linkado aqui tanto o vídeo do Matheus Magalhães, que foi o que era para ser modelo internacional em Dubai, parou na Turquia e acabou sofrendo vários tipos de abuso, quanto do Rafael, que namorou um serial killer. Então eu tenho esses 2 vídeos e a sua história me recorda, né, em fases diferentes. Uma hora me lembra um, agora me lembra o outro. E olha o perigo, né? Querido, amoroso, romântico, sabe-se lá que crime que esse cara cometeu nos Estados Unidos, né? Ainda bem que você também não foi preso, não aconteceu nada com você, que poderiam suspeitar de você também, né, gente? Olha o perigo. Tentei contato com a família dele na época, mas sem respostas. Fiquei sem chão e eu não entendo porque mais uma vez isso estava acontecendo comigo. Será que não é precipitação? Será que você não... A precipitação, a forma como você conheceu ambos, né? Online a gente não conhece, né? Uma coisa que eu sempre falo. A gente precisa de tempo para ver como é que a pessoa é, vivendo junto, compartilhando momentos juntos. Porque online gente, online não dá. Mentem tudo, enganam o que tem que enganar, né? Olha esse aqui, né? Online, o príncipe encantado, né? Procurado pela polícia dos Estados Unidos, preso pela Polícia Federal no Brasil e deportado. O tempo passou e fiquei melhor. Terminei a faculdade, finalmente, pelo menos você não parou, focou no estudo e foi a fundo. E veio a vontade de ter a experiência de morar no exterior. Trabalhei, juntei grana e o meu destino foi Dublin, na Irlanda. Obviamente que eu estava super empolgado e mais uma vez cheio de planos e sonhos. Um novo país, um novo idioma, novos desafios. Eu comprei o meu intercâmbio e fui com a cara e com a coragem, mas com uma grana razoável de garantia. No começo foi um choque muito grande ao chegar, pois eu falava pouco inglês. Morei um mês na casa de uma família irlandesa e foi uma experiência única que levarei por toda a vida. Eu estudava pela manhã e durante o dia eu ia turistar pela cidade, com alguns amigos brasileiros que eu fiz na escola. Eu estava vivendo um sonho e naquele momento parecia que as experiências ruins que eu havia tido no Brasil tinham sido enterradas. O tempo foi passando, fui dividir AP com alguns brasileiros e continuava estudando. Meu inglês não estava se desenvolvendo como eu esperava, mas eu estava lá firme e forte. Enfim, comecei a procurar emprego, pois já estava há alguns meses em Dublin. Minha grana estava diminuindo, óbvio. Eu não estava conseguindo trabalho em nada. Eu não estava conseguindo trabalho em nada. Ainda mais com a minha dificuldade no desenvolvimento do inglês. O desespero começou a bater quando parecia que mais uma vez os meus sonhos estavam indo pelo ralo. Eu já estava pensando em voltar para o Brasil, com medo da minha grana acabar, e mais uma vez, em uma boate, eu conheci um irlandês.
54 anos, bonito, inteligente e divertido. Será que deu certo com o terceiro? Vamos descobrir. Flertamos e acabamos ficando, nos encontramos outras vezes e fomos nos envolvendo. Sempre pensava comigo que já estava mais experiente e que eu não passaria por mais um relacionamento abusivo. Engano meu. Enfim, o tempo foi passando e eu fui pedido em namoro pelo irlandês, galanteador. Eu disse a ele que havia possibilidade de eu voltar para o Brasil, pois a minha grana estava curta e eu não conseguia emprego. Então, ele virou para mim e disse: eu tenho uma solução, venha morar comigo, nos casamos e você vai ter os documentos necessários. Mesmo com um pé atrás, a gente é o famoso documento por conveniência, né? Por casamento ali, casamento, né? Mesmo com um pé atrás, mas gostando muito dele e também no desespero de ter mais um sonho indo para o ralo, eu aceitei. Fui morar com ele e, como todo início de relacionamento, no começo foi maravilhoso. Ele parecia estar muito apaixonado e eu também. Ele ia trabalhar e eu ficava em casa fazendo faxina e outros deveres domésticos. Quando ele chegava, estava tudo limpo. Casa limpa, comida na mesa e sexo. Por muitos meses ficou assim e eu estava indo muito bem, até que comecei a me incomodar de só ficar em casa. Eu queria arrumar um trabalho, ajudar nas contas e sempre que conversávamos sobre casamento, ele desconversava e dizia que estava providenciando e vendo alguns trâmites em relação de documentos. Eu, bobo, acreditava, mas um tempinho se passou e eu comecei a desenvolver depressão e síndrome do pânico. E sempre que comentava com meu namorado, ele dizia que era frescura, que isso ia passar e que eu tinha que agradecer por ter conhecido ele e de estar morando na Europa. Claro, né? Ele é o Deus da Europa, né? Vamos agradecer. Agradeça por... Ai, gente... Saiu da... Ai, não, peraí. Não tô lendo isso aqui. Ele dizia que era frescura, que isso ia passar e que eu tinha que agradecer de ter conhecido ele, de estar morando na Europa e de ter saído daquela pobreza. Assim é que ele dizia em relação ao meu país. Com o tempo, os episódios de xenofobia como esse foram se repetindo e eu afundando cada vez mais na depressão e no síndrome de pânico e ansiedade. Comecei a acreditar de fato que eu era inferior e que eu tinha que aceitar aquela situação. Saía na rua e quando eu via um policial, eu só faltava mijar nas calças com medo de ser preso e deportado. Enfim, eu criei coragem e questionei meu namorado mais uma vez sobre o casamento. Esse episódio que vou relatar foi a pior humilhação de todas, mas eu decidi naquele momento que seria o último. Ele surtou, me xingou e disse que jamais casaria comigo, que eu só servia para limpar a casa e para fazer sexo, e que todos os latinos eram assim. Fui para o banheiro, chorei e mais uma vez eu lamentei por tudo o que tinha acontecido. Ele disse que eu tinha dois dias para sair da casa dele, senão ele me denunciaria para a polícia. Nesse dia, eu dormi no quarto de hóspedes, mandei uma mensagem para a amiga brasileira e ela disse para eu sair imediatamente da casa. Foi o que eu fiz. Arrumei as malas na madrugada e fui para a casa da minha amiga, sem avisar. Minha amiga me acolheu, me deu carinho e força naquele momento. Por sorte, eu ainda tinha dinheiro no banco e há alguns dias eu comprei a passagem. Voltei para o Brasil. Chegando aqui, após anos de terapia, eu consegui me recuperar, seguir em frente. Enfim, esse é o mega super resumo de toda a minha história. São muitos detalhes para contar, mas acredito que já dá para ter uma ideia. Compartilhe essa história, não para amedrontar os jovens, e sim para alertar todos vocês. No calor da emoção, acabamos metendo os pés pelas mãos. Hoje, eu estou feliz, namorando e aprendendo cada dia mais. Aprendi com tudo isso que precisamos ter mais razão e menos emoção. Essa é a história do Vinícius, meu Deus, né, Vinícius? Que tudo agora corra bem, que você consiga, né, esteja sendo feliz, consiga ser feliz. E, gente, é risco atrás de risco, né? Não precisa fazer uma viagem internacional para conhecer um embuste. O embuste está ao lado, né? 2,
3 casos no Brasil, um caso no exterior. Gente, o embuste traidor, o criminoso dos Estados Unidos, o embuste irlandês, dormir no quintal, ser mandado embora, expulsado, escorraçado. 2 dias eu ligo pra polícia. Tá bom, quer mais? Isso tudo aqui tem e tem muito mais, né? Pra que eu trago... Wesley, por que você traz casos assim no seu canal? Pra alertar, porque tem muita gente que cresce numa bolha achando que o exterior é o conto de fadas. Aí vem mais um monte de jumentos dizer que é verdade, que é fácil, a vida aqui é maravilhosa. A vida é maravilhosa se você trabalhar e batalhar. Se você não fizer isso sozinho, você vai comer o pão que o diabo amassou. Bem, eu espero que você aí de casa tire como exemplo, né? Pega essa história aqui do Vinícius e pense muito bem antes de fazer as mesmas ações que ele fez 11 anos atrás. Ele não tem como voltar atrás, né? Nem eu. Eu também já fiz tanta coisa que se eu voltasse atrás, se eu pudesse, eu voltava, com certeza. A gente tem que aprender com tudo que a gente faz de errado, tirar uma boa lição e não fazer de novo, né? Que bom que ele está feliz hoje, que tudo corra muito bem para ele. Obrigado, Vinícius, pela confiança. E você que está aí, né, pensando ou passando por algo semelhante, guarda seu dinheiro, né? Reserve um dinheiro, porque você não sabe o dia de amanhã. Se acontecer alguma coisa, você tem dinheiro para dormir, sei lá, 2, 3 dias em um hostel, comprar uma passagem aérea de emergência. Pense nisso, guarde seus documentos com você, não vai dar na mão de ninguém. Enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, com muito respeito à educação. Acaba aqui a história do Vinícius, pra já. É nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fui.